E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é a incorporação imobiliária da maneira mais simples que você já viu, sem juridiquês e sem muito termo técnico. Então, se você quiser saber mais sobre isso, já deixa seu joinha, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, eu não sei vocês, mas até fazer a minha primeira incorporação, a ideia que eu tinha sobre esse processo era o seguinte: se eu for fazer vendas durante a obra, eu preciso fazer incorporação. Está muito vinculada à ideia de incorporação com não precisar de tanto dinheiro assim para poder, tanto recurso, né, para poder tocar uma obra. E não é isso, tá? Tem gente que faz a incorporação dessa forma, que capta recurso e forma um fluxo de caixa para poder tocar a obra, né? Lança o plantão de vendas antes de começar a obra, com a obra incorporada, e aí com recurso de vendas inicia e toca a obra, né? Existe sim as pessoas que fazem isso. Os profissionais que conseguem fazer isso, gente, são os profissionais já altamente especializados, que já fizeram várias incorporações, tá? A incorporação, via de regra, ela tem lá, o capital é um misto de vendas e capital próprio, tá? E aí ficam algumas dúvidas. E eu gosto de partir do seguinte princípio: quando eu preciso fazer incorporação imobiliária? Antes de entrar no tema do que é incorporação imobiliária. Se eu tiver recursos próprios, construir um prédio, for fazer vendas com a obra já terminada, eu preciso incorporar? Não. Se a obra já estiver legalizada e com as matrículas individualizadas, você não precisa fazer o processo de incorporação, porque a obra já está legalizada, o prédio já está pronto. Então, quando que eu preciso? Quando eu for fazer vendas das unidades autônomas durante ou antes de iniciar as obras. Tá? Aí eu preciso fazer o processo de incorporação. Então até vou pedir aqui uma licença poética aos especialistas, tá? Não me xinguem muito aí nos comentários. Vamos lá agora então, que eu vou explicar para vocês do meu jeito o que é a incorporação imobiliária. Bom, e afinal, o que é a incorporação imobiliária? Vamos lá. Vamos partir do pressuposto que você está com o projeto aprovado na prefeitura. Então vamos imaginar que você vai construir o prédio. O projeto está aprovado, tá? Esse projeto aprovado, ele está aprovado sobre um terreno, então ele está vinculado a um terreno, né? Vamos imaginar que o terreno está vazio, que não tem construção, não tem nada, que a matrícula está lá novinha. Matrícula é o título de propriedade do terreno, tá? Então você tem um projeto aprovado e o terreno de outro lado com a matrícula lá, sem nenhum tipo de vínculo com o projeto que você acabou de aprovar, certo? O que é o processo de incorporação? Falando assim, da maneira mais básica possível, tá? É um processo administrativo que a gente faz no cartório de registro de imóveis, que ele integra ou incorpora o projeto aprovado na matrícula do terreno. Então, quando o projeto está aprovado, ele está aprovado para ser executado em um determinado terreno, tá? Que existe. Existe lá uma matrícula desse terreno, mas a matrícula não faz menção nenhuma ao projeto que está aprovado. Então, via de regra, de uma forma muito simples, o processo de incorporação é a integração entre o projeto aprovado e a matrícula do terreno. Então a gente junta essas duas coisas e aí nasce o processo de incorporação. Thiago, então lá na matrícula vai ter o desenho do projeto aprovado? Não, porque a gente tem um engenheiro que vai preencher as tabelas para a gente de incorporação, que vai converter aquele projeto em texto. Então, se você já leu uma matrícula, você vai ver que lá tem as medidas e tem lá as diretrizes de como, né? É como se fosse a conversão, como se fosse não, é a conversão do projeto em texto dentro da matrícula, tá? E aí funciona da seguinte forma: quando a gente tem um projeto aprovado, o projeto menciona o número de unidades. Na matrícula, quando a gente faz a incorporação, ela também cita lá o número de unidades, só que ela já individualiza cada uma delas dentro da descrição no texto da matrícula. Ainda não gera uma matrícula individualizada para cada um, não tem um papelzinho para cada unidade ainda, tá? A incorporação produz lá dentro da matrícula a individualização dentro do processo de incorporação. Então a incorporação é esse processo que junta o projeto aprovado, convertendo esse projeto em texto na matrícula do terreno. Então, quando o cartório, na verdade não é o cartório, né? Quem faz isso são os profissionais lá, o advogado e o engenheiro, que a gente contrata para poder elaborar esse processo para a gente, e aí o cartório pega essas informações e faz essa integração, essa junção. Essa é uma ideia bem básica do que é a incorporação imobiliária. Outra coisa é o seguinte:
Como é um condomínio, você também precisa já juntar nesse processo, além de um monte de outros documentos, né? Lá no artigo 32 da legislação que trata sobre a incorporação, ele trata da documentação que a gente deve apresentar, tá? Na Lei 4.591. Ela trata do processo de incorporação. E lá no artigo 32 tem uma lista de documentos que a gente deve apresentar. Entre os documentos está a minuta de convenção de condomínio. Porque quem vai fazer a compra, ele quer entender como que esse projeto está legalizado no cartório, tá? E como que vai ser as regras de convivência. Então, assim, ela pode ir lá no cartório, na verdade isso está descrito no contrato de compra e venda, é mandatório, está lá, se não me engano, daí no artigo 33 lá da legislação, tá? Que descreve que toda propaganda que o incorporador for fazer, ele deve mencionar o número daquela incorporação e o cartório de registro de imóveis onde a incorporação foi registrada. E aí, se a pessoa comprou uma unidade lá, por exemplo, ela pode pegar aquele contrato de compra e venda e ir até o cartório, tá? Para poder verificar, pedir lá as informações. O cartório tem que fornecer cópia de toda a documentação se a pessoa pedir, lá no cartório, tá? Então, via de regra, o processo de incorporação é isso. E por que existe o processo de incorporação? Porque no passado, a lei de 1964, muitos e muitas pessoas foram lesadas nesse processo. Então, hoje é crime vender unidades autônomas durante ou antes da obra sem o processo de incorporação. Porque o processo de incorporação ele traz segurança para quem compra. Tá? Então o comprador ele vai saber exatamente a unidade que ele está comprando dentro daquele projeto, ele pode consultar o cartório, e o cartório, para poder aprovar uma incorporação, ele vai verificar lá uma lista de documentos do incorporador, uma lista de documentos do terreno, vai fazer uma verificação geral do negócio, e aí, não que seja 100% seguro, mas aumenta assim significativamente o nível de segurança dessa compra pelo adquirente, né, pelo cliente que está ali comprando. E se você gostou desse conteúdo até aqui, eu te peço que deixe aqui o seu joinha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, vocês viram que o objetivo do vídeo não era explicar em profundidade o que é incorporação. Só esse tema dá um curso inteiro de muitas e muitas horas, né? O objetivo era explicar de maneira conceitual o que é o processo de incorporação. Então eu recomendo que você vá fazer a leitura da Lei 4.591, especialmente o artigo 32. Claro, ler a legislação inteira, acho que é obrigação nossa como construtor, incorporador, tomar ciência da legislação e dar uma lida completa nela. Mas o artigo 32 em especial são as exigências que a legislação faz para a gente, que é para a gente poder apresentar no cartório de registro de imóveis para que o cartório proceda, então, à incorporação. E vocês vão ver lá, nessa lista de exigências, que fica implícito que a gente vai precisar de ajuda para poder providenciar tudo aquilo. Então a legislação pede, por exemplo, cálculo de áreas, o cálculo global das áreas comuns, áreas privativas, e para isso a BNT produziu lá uma norma que auxilia a gente a produzir esse cálculo de áreas. Então são os quadros da NBR. Então existe uma NBR que regulamenta, né, como se fosse a legislação. E aí a gente precisa de um profissional para isso. Normalmente é um engenheiro. Tem engenheiros, por exemplo, que só fazem isso, o preenchimento dos quadros da NBR, para que a gente faça a incorporação. Vocês vão ver que tem uma lista de documentos lá que a gente vai precisar da ajuda de um advogado especializado em direito imobiliário. Tem uma parte também de exigências lá do artigo 32 que fala sobre a apresentação do custo global da obra. E aí é legal a gente ter a participação de um contador já nesse processo. Eu não quero entrar com muito detalhe nesse assunto, eu vou gravar um vídeo depois falando sobre isso. Mas quando a gente vai iniciar a obra depois da incorporação, a gente tem que apresentar para o contador que a gente chama de custo orçado, tá? Para que, conforme aconteça as vendas, ele vá conseguindo conciliar esse custo orçado com os recursos de venda. Esse é um assunto particular da contabilidade que depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso, é um assunto complexo, tá? Mas por que eu preciso já da participação do contador? Porque eu já vou fazer esse custo para poder apresentar na incorporação no formato que o contador vai precisar depois para poder fazer a contabilidade lá no final. Então são esses três profissionais que eu entendo que é muito necessária a participação deles nesse processo. De engenharia não tem como escapar, a gente precisa de um engenheiro para poder preencher
os quadros para a gente, o advogado especializado em direito imobiliário para ajudar a gente na documentação e o contador quando a gente já for preparar os custos para acontecer a contabilidade depois, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês um playlist de vídeos que trata só sobre negócios da construção. Então nesse playlist aqui vai ter vídeos sobre aquisição de terreno fazendo permuta por unidade futura, SPE, né, tem detalhes do que é a SPE, a captação de investidores. Então vai ser um playlist aqui sobre negócios, tá bom? E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu vou deixar um link aqui na descrição para você entrar em contato comigo, beleza? Pessoal, valeu, obrigado, por hoje era isso, até o próximo vídeo.